Fala guerreira, fala guerreiro! Aqui quem fala é o Biro. E aqui é a Bianca Rosália. E eu sou a Andréia Pires. E estamos começando mais um podcast Peão 4.0. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre o direito ao aborto. Um tema que é polêmico, mas que também é muito importante, em especial para nós, mulheres trabalhadoras. Pois é, Andréia. Apesar de ser um tema presente na vida das mulheres há séculos, ainda hoje o aborto é tratado como um tabu. E algo que não deve ser nem discutido. Mas a realidade no Brasil é que milhões de mulheres já recorreram e ainda recorrem todos os dias a esse procedimento. E dessas milhões de mulheres que recorrem ao aborto, a maioria são mulheres trabalhadoras e pobres. E que por não terem dinheiro, recorrem a clínicas clandestinas, inseguras, com condições muito precárias, colocando as suas vidas em risco. Muitas delas acabam morrendo, outras ficam com sequelas o resto da vida. Por outro lado, aquelas mulheres que possuem melhores condições financeiras, em geral as ricas, pagam fortunas para fazerem em uma clínica profissional muito mais segura e sem oferecer grandes riscos à sua saúde, né? Mesmo o aborto sendo considerado um crime pelo Estado e um pecado por diversas religiões. Isso não impede que milhões de mulheres recorram a essa prática por inúmeros motivos. Verdade, Bianca. E a gente sabe que é um assunto delicado, mas precisa ser discutido. Independente da religião, das crenças, das origens, as mulheres estão morrendo por abortos clandestinos. Muitas vezes nem fazem porque querem, fazem porque precisam. Não à toa, o direito ao aborto é muitas vezes chamado de um triste direito. Portanto, o programa de hoje é sim sobre a vida das mulheres. E para entender a fundo essa questão, vamos conversar sobre quem são as mulheres que abortam. Por que o aborto é um direito? Porque defendemos não só a descriminalização, mas também a legalização. Onde entra nessa história toda o direito das mulheres decidirem sobre seus próprios corpos. Onde entra a prevenção e a educação sexual. E o que a história e a luta pela legalização do aborto em diversos países no mundo nos ensina. Vamos falar aqui sobre tudo isso e contaremos com a participação especial da trabalhadora da saúde, Bárbara Della Torre, que também faz parte do Pão e Rosas e do Esquerda Diário. E ela vai nos ajudar a responder essas perguntas. Vamos começar o programa? Vamos lá então, gente, que hoje o nosso programa promete. São muitas as mulheres que abortam no Brasil. Somente dados defasados oficiais do Ministério da Saúde são 1 milhão de abortos induzidos por ano. Elas são meninas, jovens, adultas, são casadas, solteiras, viúvas ou divorciadas. São mulheres que tiveram relações sexuais com ou sem preservativos, que tomam ou não contraceptivos, que tiveram relações com consentimento ou sofreram estupros. Sim, elas são católicas, evangélicas, judias, mulheres que não creem em nada ou que são de outras religiões e crenças. São mulheres heterossexuais, lésbicas ou não são mulheres, mas também abortam, como é o caso dos homens transexuais. Como a Andréia estava falando, ainda de acordo com o Ministério da Saúde, os procedimentos inseguros de interrupção voluntária da gravidez levam à hospitalização de mais de 250 mil mulheres por ano, cerca de 15 mil complicações e 5 mil internações de muita gravidade. O aborto inseguro causou a morte de 203 mulheres em 2016, o que representa uma morte a cada 2 dias. É muito absurdo esses números, mas a gente sabe que na realidade, Biro, é ainda mais do que isso, porque justamente pelo aborto ser ilegal e criminalizado, muitas das mulheres que morrem em clínicas clandestinas têm a causa da morte omitida ou registrada como outras causas para não levantar suspeitas.
Um artigo publicado em 2020 pela revista da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, com o título Aborto no Brasil, o que dizem os dados oficiais, mostra o perfil das mulheres que abortaram no intervalo de 2006 a 2015. Nesse artigo, foi possível traçar um perfil das mulheres com maior risco de óbito por aborto, que são principalmente as mulheres de cor preta, as indígenas, de baixa escolaridade, com menos de 14 e mais de 40 anos, que vivem especialmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e que não possuem companheiro. Bianca, e tem alguns casos que a prática do aborto segue sendo crime, mas não implica na pena de prisão para a gestante ou o médico, que são quando a gestante corre risco de vida, quando sofreu estupro ou quando o feto não possui cérebro, é anencéfalo. Mas até nesses casos, muitas vezes tentam impedir que a vítima utilize desse recurso. Os grupos conservadores, normalmente religiosos, querem impedir até mesmo esse direito elementar. Para esses grupos, os valores religiosos e morais estão acima de tudo. Não se importam com a vida das mulheres, nem com a sua saúde e muito menos com as suas escolhas. Exatamente, Biro. E a gente viu no ano passado uma amostra terrível disso, né? Com o caso da menina de 10 anos do Espírito Santo, que inclusive era negra, que tinha família beneficiária do auxílio emergencial e que engravidou após ser estupradas sistematicamente por familiares desde os seus 6 anos de idade. E apesar do aborto, no caso dessa criança, ser isento de penalidade, segundo a lei, vimos a ministra bolsonarista Damares Alves e uma série de líderes religiosos constrangendo a menina e buscando impedir que ela pudesse realizar o procedimento. Absurdo total. É um absurdo esse constrangimento e a hipocrisia desses setores bolsonaristas e moralistas que se dizem a favor da vida, mas queriam expor essa criança que corria risco de vida, até uma gravidez fruto de um estupro. E não por acaso Bolsonaro, nesse mesmo contexto, publicou uma portaria para intimidar a realização mesmo dos casos de aborto que não teriam penalidade segundo a lei. Sim, e com essa portaria, o Bolsonaro e seus apoiadores querem intimidar as mulheres vítimas de estupro que recorrem ao aborto, com a possibilidade de usar medidas autoritárias, como a custódia, o interrogatório policial e convidar a ver a ultrassonografia do feto, entre outros absurdos que aumentam a situação de violência em vez de acolher e permitir a decisão sobre seus próprios corpos. E é importante, Biro, a gente ver que a legislação brasileira que criminaliza o aborto vem do Código Penal de 1940, ou seja, de mais de 80 anos atrás. Desde então, a prática do aborto é considerada crime e a gestante não tem o direito de decidir, podendo inclusive ser presa com penas que variam de 3 a 10 anos de prisão. Sim, e esse ano, os bolsonaristas e fundamentalistas estão buscando aprovar o PL 5435, que tem como objetivo, restringir ainda mais esses casos isentos de penalidade. Aliás, tem muitos outros projetos de lei propostos para atacar os já restritos casos previstos pela lei, mas a gente não vê esses mesmos políticos amigos dos patrões propondo nada para resolver a situação das milhares de mulheres que perdem suas vidas por ter que abortar na clandestinidade. E essa hipocrisia é tanta que, além de não se importarem com as vidas perdidas dessas mulheres, também não asseguram o pleno direito à maternidade, às mães, e nem se importam com milhões de crianças que padecem na miséria e no trabalho infantil, sem direito à infância no nosso país. E é por isso que dizemos que, antes de mais nada, estamos tratando da vida das mulheres. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 23 mil mulheres morrem todos os anos por abortos inseguros e outras dezenas de milhares sofrem com complicações de saúde posteriores ao procedimento. E a estimativa, gente, é de que mais de 90% dos abortos inseguros foram feitos em países em desenvolvimento, na África, Ásia e na América Latina. Lembrando que são dados subnotificados, já que os registros oficiais não alcançam os números reais e as vítimas da clandestinidade.
É muito evidente que tem um padrão na interrupção da gravidez e que fica ainda mais explícito nas mortes causadas por esse procedimento. Como a gente falou no início, são mulheres em sua maioria trabalhadoras, em condições precárias, negras, latinas, imigrantes, solteiras, vítimas da violência, jovens, com todos os tipos de religião e crenças e que vivem em países subdesenvolvidos. E por que isso? Porque são essas que não têm acesso à educação sexual, não têm acesso a contraceptivos de qualidade. São essas que estão mais expostas às opressões, à repressão sexual e ao estupro. São essas que estão em condições que ter um filho não é uma escolha. E são mulheres para as quais uma gravidez não planejada significa a incapacidade de educar, cuidar e até mesmo alimentar seu filho e a si mesma. Ou seja, as mulheres não têm direito de interromper a gravidez, mas também não têm direito à maternidade, de serem mães e cuidarem de seus filhos como de fato gostariam. E além disso, Biro, os valores religiosos precisam ser respeitados. Se para a crença de algumas, desde o primeiro dia da gravidez já existe vida, para outras não. E isso depende exclusivamente da fé de cada uma. O Estado não deve opinar sobre isso. Não pode considerar crime algo que depende da fé e da religião. O Estado deve ser laico, ou seja, separado da igreja e dos assuntos religiosos. Mas as leis do nosso país são cristãs e obrigam todas as mulheres a obedecerem os valores dessa religião, independente das suas próprias crenças. E a crença cristã diz que a vida que está por surgir vale mais do que a vida da mulher e não cabe a ela decidir. E aliás, esse é outro grave problema, Vocês conseguem perceber que em todos esses casos, a mulher nunca tem o direito de decidir? Começando pela gravidez, muitas nem sequer têm plenas condições de escolher quando e como vão engravidar e se de fato querem e vão engravidar. E depois têm o direito de escolher se vão seguir com a gravidez, independente da sua crença. O Estado decide, a igreja decide, a família decide, os políticos decidem, os médicos decidem, mas a verdade é que se trata do corpo da mulher. Nas primeiras semanas da gravidez é impossível sequer distinguir as células e informação do corpo da mulher. Todo o processo da gravidez e da maternidade afeta a mulher, e é por isso que a decisão tem que ser dela. Bianca, e por outro lado, a quantidade enorme de mulheres que morrem e se ferem gravemente durante o procedimento de abortos clandestinos torna muito claro que a questão da interrupção da gravidez é uma questão de saúde pública. Assim deveria ser, pelo menos, Mas proibir não adianta em nada, porque as mulheres precisam desse recurso. Negar isso só faz com que elas sigam morrendo no relento da clandestinidade. Mas o Estado e as nossas leis tratam esse problema como uma questão de polícia, reprimindo, prendendo e punindo. E tudo isso ajuda a gente a entender por que o tema do direito ao aborto levou milhares de mulheres para as ruas recentemente, como na Polônia, contra os conservadores que buscavam restringir esse direito. E mesmo no nosso país vizinho, a Argentina, onde o movimento, que foi chamado de Maré Verde, porque realmente parecia um mar de mulheres de lencinhos verdes que viraram um símbolo. Sim, foi emocionante ver essa maré verde, que conquistou o aborto legal, transformando em lei, pela força das lutas, das ruas. E pra gente ter uma ideia, na Argentina, onde a população é 5 vezes menor que a do Brasil, o governo estimava que eram realizados cerca de 15 mil abortos clandestinos por ano. Lá, como aqui, esse é um tema muito presente na vida das mulheres, incluindo uma maioria de mulheres trabalhadoras. E lá na Argentina foi muito interessante como as meninas tiveram muito protagonismo. Ficou até conhecido como a Revolução das Filhas, porque elas buscaram convencer seus pais e avós de que era uma questão de saúde pública, de defesa da vida das mulheres, e não um ataque às crenças individuais de cada um. E o Coletivo Internacional de Mulheres Pão e Rosas, que participou dessa mobilização ativamente na Argentina, mas também impulsionou atos e manifestações por todo o mundo, inclusive no Brasil, tem um lema para defender esse direito: educação sexual para decidir, contraceptivo de qualidade para não engravidar, aborto legal, seguro e gratuito para não morrer.
Oi, Babi, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast Peão 4.0. E aí, Babi, seja bem-vinda. Oi, Bianca. Oi, Biro. Oi, Andréia, minha querida. Eu tô muito contente de estar aqui nesse episódio que traz um tema polêmico, mas é muito importante. Bora se enfrentar com todas as discussões. Oi, Babi, muito bem-vinda. A gente sabe que o tema do aborto é bastante polêmico e divide opiniões em praticamente todos os locais de trabalho. Ao mesmo tempo, também sabemos de estudos reconhecidos que estimam que a cada 5 mulheres de 40 anos, uma já realizou aborto. Então, se tem tantas mulheres realizando aborto, por que ele segue sendo criminalizado e ilegal? Conte pra gente. Olha, essa pergunta tem algumas dimensões, né? Não tem uma resposta direta. E para tentar te responder, eu faria uma outra questão. A proibição do direito ao aborto, ou seja, o controle legal do Estado sobre a reprodução da mulher, coloca o gênero feminino em que condição na sociedade? Ou seja, qual que é a função social da mulher que está sendo regulada pelo Estado? É a função de reprodutora, né? A reprodução é importante na manutenção de qualquer espécie. Esse sentido de manutenção da espécie deveria ser preocupação do conjunto da sociedade e não diz respeito apenas à gestação de uma vida, né? Mas sim a tudo que abarca a existência dos indivíduos na sociedade. Então é alimentação, educação, moradia, acesso à saúde. O Estado, ainda que tenha algumas leis que regulem alguns aspectos, né, faz isso sob uma lógica que responsabiliza prioritariamente as mães. São elas as responsabilizadas pelo conselho tutelar se o filho, por acaso, estiver sozinho em casa enquanto ela foi trabalhar, ou se o filho não está indo para a escola. Mas, ao mesmo tempo, esse Estado não garante creche para as mães poderem trabalhar, não garante alimentação de qualidade nas escolas, né? Então, o fato é que a sociedade de hoje mantém na sua estrutura os traços fundamentais da sociedade patriarcal que responsabiliza as mulheres por todos os aspectos da criação dos filhos. E aí coloca essa como sua principal função na sociedade, né? E pode parecer exagerado colocar as coisas dessa forma, pensando que na vida de hoje as mulheres ocupam espaços muito diversos, né, na sociedade. Então é meio estranho pensar que a função social da mulher é a reprodução. Mas, infelizmente, é exatamente isso que nos diz todos os dias a sociedade ao não descriminalizar o aborto, né? Então, para te responder, o aborto continua sendo tratado como um crime porque essa sociedade, apoiada no patriarcado, quer manter as mulheres e seus corpos sob as rédeas do Estado, para que elas não sejam livres. Mas mais do que isso, né? Para que elas não se sintam livres. Para que tenha sempre algo a temer. Então o seu corpo não é seu. Você está sempre com algum medo, né? Com medo tipo, de sofrer um assédio na rua, um assédio no trabalho, sendo mais explorada dentro de um local de trabalho, como por exemplo a terceirização na limpeza, que a gente vê que é uma super exploração nessa função de limpeza, que é ligada às mulheres, né? E são cargos ocupados prioritariamente por mulheres, né? Ou seja, então é uma forma de falar que o corpo das mulheres é do Estado, é do marido, é do patrão, mas não é seu. Então essa é uma forma de inferiorização e de dominação de todo o gênero feminino, ou seja, uma forma de opressão. É isso que a gente chama de machismo, né? E é isso que a sociedade capitalista utiliza para superexplorar as mulheres. Então, quando as meninas na Argentina, como vocês mencionaram aqui, foram para as ruas numa maré verde em defesa do direito ao aborto, elas estavam também questionando profundamente o lugar que essa sociedade reservou até hoje para as mulheres. Na minha opinião, eu diria que essas meninas elas estavam dizendo que querem muito mais do que foi oferecido até aqui e que não estão dispostas a esperar pelo futuro passivas, né? Pelo contrário, estão dizendo: eu vou lutar pelo direito de que as mulheres sejam livres. Sim, Babi, verdade. E, em vários países pelo mundo, as mulheres têm se organizado, né, em mobilizações em 2019 e 2020 contra o retrocesso no direito ao aborto e, em alguns casos, até conquistaram esse direito, né, como a gente falou lá da Argentina.
E também é verdade que a política é dominada pelos homens, né? São a maioria dos que legislam, por exemplo. Mas, mesmo entre as mulheres, muitas são contra o aborto, utilizando argumentos ligados às suas religiões. O que você acha sobre isso? Sim, muitas são contra e devem ter o direito de decidir se vão interromper ou se vão seguir a gestação. Podem se basear nos valores religiosos, podem se basear na vontade ou nas condições que tem em determinado momento da vida. A grande questão é que o Estado tem que garantir as condições para essa liberdade de decisão de todas as mulheres, né? Hoje o Estado proíbe e pune criminalmente quem quer interromper a gestação, apoiado no argumento de que já é uma pessoa antes mesmo da formação do sistema nervoso, né? E a ciência diz que não, que não é ainda uma pessoa porque não tem consciência de si mesma. Então é um debate. Agora o Estado, ele trata hoje o tema da gravidez do ponto de vista da religião, dos valores, crenças individuais, tem muito peso das bancadas religiosas e ao invés de tratar como uma questão de saúde pública, né, o que de fato é. Então por isso que a gente diz que o Estado, para ser democrático mesmo, ele precisa ser laico, né, para legislar para todas as pessoas, não para grupos, né. Então a Igreja e o Estado têm que ser assuntos separados, né? E as crenças que cada um tem ou deixa de ter não podem ser usadas de base para decidir sobre questões que vão envolver o conjunto da sociedade. Ao Estado deveria caber somente garantir condições de igualdade para todas as mulheres que decidirem interromper a gravidez, para que nenhuma morra ou fique mutilada, e garantir, por outro lado, que todas as mulheres que decidirem ter seus filhos tenham condições a isso, tenham creche, licença maternidade, garantia de emprego. Agora, uma coisa engraçada que a gente vê é que esses setores que foram lá tentar interromper, tentar impedir o direito da criança a interromper a gravidez fruto de violência, não fizeram atos, não estavam indignados contra os patrões que perseguem as trabalhadoras, como as terceirizadas do local onde eu trabalho, que engravidam, são transferidas de um lugar para outro para forçar que peçam demissão e assim não recebam maternidade, né? Licença maternidade. E Babi, fala mais pra gente sobre os efeitos que teria uma legislação que reconheça o direito ao aborto. Se traria mais gastos para o serviço público, por exemplo. E aproveita e comenta também sobre a questão da prevenção. Como esse problema da gravidez indesejada pode ser evitado. Essa é uma questão bem importante, porque a defesa da legalização do aborto tem que ser entendida como uma medida emergencial para colocar fim às milhares de mortes e mutilações de mulheres. A legalização, ela garante que a prática do aborto não seja um crime, mas também garante que o Estado ofereça gratuitamente no SUS a realização desse procedimento. Por isso que não basta só descriminalizar, tem que legalizar. Esse foi todo um debate no movimento de mulheres, né? Mas junto com essa medida emergencial tem que ter direito à educação sexual nas escolas, para que o sexo e todo o conhecimento de prevenção da gravidez e de doenças não seja tratado como um tabu. É também preciso garantir campanhas públicas incentivando o uso de métodos contraceptivos, acesso gratuito a todos os tipos de contraceptivos, porque só assim a gravidez vai ser uma escolha e não um acaso, uma imposição, enfim. Agora, se traria mais gastos para o sistema de saúde ou não? Não traria. Isso porque o aborto, ele é um procedimento bastante simples do ponto de vista médico, né? E mais barato do que os custos que o SUS já tem que arcar por atender os casos de complicação por abortos feitos clandestinamente, né? Alguns estudos apontam, inclusive, que os países que legalizaram o aborto não só diminuíram as taxas de morte de mulheres, mas também a própria realização do procedimento foi diminuindo até se estabilizar ao longo do tempo, né? Esse foi o caso de Portugal, Espanha, Cidade do México, Uruguai. Isso porque a legalização do aborto, ela foi acompanhada desse conjunto de medidas que eu citei anteriormente, né? É bem interessante isso, Babi. E uma outra questão que eu queria saber é como que está esse debate nos movimentos de mulheres e de trabalhadores no Brasil, né? No terreno da política dominante, é só o Bolsonaro e a Damares que são os obstáculos ao reconhecimento desse direito?
Bolsonaro e a Damares e todos os ministros que compõem o governo e esse regime golpista são os principais inimigos das mulheres, né? Mas não são os únicos obstáculos que a gente precisa enfrentar para reconhecer, né, o direito ao aborto. Se a gente olhar para os demais países, a gente pode ver que o Brasil está no polo mais reacionário sob esse governo. Seus ministros, estão numa cruzada reacionária contra o direito ao aborto, mas é também uma cruzada contra o movimento de mulheres, né? A luta contra a opressão das mulheres e contra o racismo mostrou que tem um potencial de trazer para as ruas a juventude, que foi o caso do movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos e foi também o caso do movimento Ele Não aqui no Brasil, que foi o setor mais ativo contra o Bolsonaro na época da eleição. E esses movimentos, quando eles vão se desenvolvendo, eles também têm a capacidade de movimentar setores da própria classe trabalhadora, o que é um risco para o governo e para o regime. Então, o Brasil ele tem hoje um exército de mulheres e homens trabalhadores, né? A maior parte deles negros e negras, que todos os dias se confrontam com a opressão e a exploração nos trabalhos precarizados, informal. São gente que a extrema-direita despreza. E esse povo todo tá vendo a mãe, o pai, o vizinho morrer um atrás do outro por causa da política negacionista do Bolsonaro, né? Já são 19 milhões de famintos no nosso país. E acho que o que a gente tem no horizonte é um cenário bem possível de revoltas sociais. E a minha opinião é que o Bolsonaro e a extrema-direita sabem que em situações assim, as mulheres, os negros, a juventude costumam estar na linha de frente desses processos de revolta, né? E por isso que estão nessa cruzada furiosos contra esses setores e seus direitos, como no caso do direito ao aborto. Mas isso assim, a gente já espera, né, da direita, de um governo que não se constrange em ter nas costas mais de 300 mil mortos, né? Quanto mais dizer que mulher tem que ganhar menos mesmo. O problema é que, dos obstáculos que vocês colocaram, né? O problema é que o movimento de mulheres hoje, dirigido pelo PT aqui no Brasil, vem há anos cometendo o erro de tratar os direitos das mulheres como algo secundário, dos quais se abre mão para poder se eleger, governar. E aí, nessa toada, o PT passou 13 anos no governo e não legalizou o aborto. Essa estratégia de tratar as demandas das mulheres como moeda de troca foi fortalecendo a direita e a extrema-direita, e isso foi parte de pavimentar o caminho que permitiu o golpe institucional, que tinha o objetivo de aprovar as reformas trabalhistas da Previdência e uma série de ataques contra os trabalhadores e que atinge principalmente as mulheres e o povo negro, né? Por isso que não se descola as duas coisas, a luta das mulheres e a luta dos trabalhadores. Então, e também não se descola a tentativa do Bolsonaro de atacar o movimento de mulheres, né? O objetivo dele de fazer isso. Então, a luta das mulheres no Brasil, ela precisa se enfrentar contra cada avanço autoritário do regime. E o nosso grito de revolta para derrubar o Bolsonaro tem que estar ligado a um combate contra todas essas instituições golpistas que sustentam esse governo que odeia as mulheres. Então, isso é o que defende o grupo de Mulheres Põe Rosas, né? Um feminismo socialista que liga a luta das mulheres à luta da classe trabalhadora com uma estratégia que enfrenta, ao mesmo tempo, o patriarcado, o racismo e essa sociedade capitalista. Fabi, muitíssimo obrigado e volte mais vezes aí. Exatamente, nós encerramos aqui com um grande agradecimento mesmo à Bárbara de la Torre, que entende muito desse assunto, que esclareceu muito a todos os trabalhadores que estão sintonizados aqui no Peão 4.0. Muito obrigado, Bárbara. Até a próxima. Muito obrigado, Babi. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Espero que volte mais vezes. Ficamos por aqui. Lembrando, esse é o Peão 4.0, que é feito por trabalhadores para trabalhadores. Até a próxima, gente. É isso aí, pessoal. Eu aproveito aqui para deixar um convite sobre um curso que a gente está fazendo pelo campus virtual do Esquerda Diário sobre o novo livro que a gente lançou, Mulheres Negras e Marxismo, que a gente apresentou esse livro, né, no último episódio, inclusive. E esse curso vai falar desse tema do aborto e de vários outros temas e vai acontecer toda terça-feira às 20 horas
Então entre lá no site do Campus Virtual para saber mais informações. E lembrando, se vocês gostam do nosso programa, se vocês gostam do Peão 4.0, não deixem de curtir a gente nas redes sociais, não deixem de compartilhar com seus amigos e familiares. E se você gosta das nossas ideias, não deixe de acessar o site esquerdadiario.com.br.